Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe nesse dia. Tudo bem com você? Estamos de volta para dar continuidade à nossa nova série, né? Nova não, né? Já estamos aí pela metade. Se você não viu os primeiros vídeos, vamos nessa. Volta lá e assiste que vai te abençoar demais, tá bom? A força da mudança interior. As pessoas ficam muito frustradas porque não conseguem mudar comportamentos e tal. Então, estou dando a dica. Essa mudança tem que começar de dentro para fora. E aí a gente já conversou aqui, lá com base no livro de Efésios, capítulo 2, do 1 ao 6, falando muita coisa e chegamos a essa conclusão. Que a transformação interior era, na verdade, também uma mudança de natureza. Eu te expliquei sobre a natureza do pecado, a natureza de Deus. É a passagem, na verdade, da condição de morte para a vida. Condição de morte que começou lá no Éden, quando Adão desobedeceu. Deus havia avisado, se você comer, você vai morrer. Ele comeu, morreu, e todos aqueles que foram gerados de Adão, é o nosso caso, né? A gente nasce nessa condição. Por isso, todo ser humano sobre a face da terra precisa ter um encontro com Jesus. Porque Jesus, ele morreu no nosso lugar na cruz, era inocente, santo, filho de Deus, mas ele morre como um pecador miserável. Aquela cruz era minha, era tua, ele substitui Barrabás ali, né? Que na verdade Barrabás ele representa todos nós, que cometemos erros e deveríamos morrer. Mas, na verdade, Barrabás ele é libertado e Jesus morre no lugar dele. Lembra disso? Então, Barrabás éramos eu e você. Né? Jesus ele morre no nosso lugar para nos dar vida. Então, a gente recebe agora essa vida que não é uma vida biológica, porque isso a gente já tinha. Até planta tem vida biológica. Mas é a vida zoe, a vida de Deus em nós. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você ouve o Evangelho, você crê nessa mensagem, sabe? Você entrega a sua vida a Jesus, a vida dele entra em você. O Espírito Santo agora ele vem habitar em nós e ele muda totalmente a nossa condição interior. A gente sai da morte para a vida, a gente recebe de volta a natureza de Deus. O homem foi criado com a natureza de Deus e perdeu por conta do pecado. Mas agora a gente em Jesus recebe de volta. E essa nossa nova natureza nos coloca em uma nova condição. Sabe? Que é em Cristo Jesus. E a gente precisa aprender que a força da nossa vida está nessa nova natureza, cuidar dessa nova natureza e aprender sobre essa nova natureza. Sabe? Foi uma mudança de natureza que aconteceu. Mudança interior é mudança de natureza. É isso que está escrito aqui, eu quero te explicar um pouquinho mais em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, e quando essa palavra aparece no singular na Bíblia, está falando de natureza de pecado. A influência que nós lemos lá em Efésios 2, que levava o homem sempre a praticar o erro. Jesus ele não conheceu essa natureza. Jesus ele nasce por obra do Espírito Santo no ventre de uma virgem. Ele não é gerado de Adão. Ele é gerado de Deus no ventre de uma virgem. Tá bom? Então, Deus o fez pecado por nós. Então, Jesus assumiu a nossa natureza de pecado. É isso que a Bíblia está dizendo. Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Foi isso que aconteceu comigo e contigo. Foi uma troca. Jesus nos substituiu. Sabe? Ele assumiu a natureza do pecado e ele nos concedeu a natureza de Deus, o Espírito Santo habitando em nós. E nós fomos feitos justiça de Deus. O que é isso, pastor? Deixa eu te explicar. Ser feito justiça de Deus é ser justificado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Eu te falei aqui de uma dívida. A gente tinha uma dívida por conta do pecado. Então a gente estava em morte. E Jesus, quando ele derrama o seu sangue, a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue, ele derrama a sua vida. E essa dívida é paga, sabe? E quando ele ressuscita, porque a morte não pode prendê-lo, nós recebemos essa vida de volta e a nossa dívida está paga. Isso é ser justificado. Ser justiça de Deus é ser justificado. É não ter mais dívida, não ter mais prejuízo. Sabe quando a sua dívida é perdoada? Foi isso que aconteceu, aleluia. Ele nos colocou nessa condição. Em Cristo Jesus nós temos vida espiritual, então essa mudança é interior. Amém, queridos? Guarda esse conteúdo no teu coração. Sabe? Entende isso, sabe? Você não deve mais nada ao inferno. Se você entregou sua vida a Jesus, você é uma pessoa completamente nova por dentro, sem nenhum comprometimento com as trevas nem com o inferno.
O seu passado foi cancelado. A sua dívida foi paga. O inferno não pode mais te acusar. O diabo não pode mais te condenar. Lembra de Romanos 8? Estou até passando um pouco do tempo, mas vale a pena. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, sabe? Porque a lei do Espírito que gera vida me libertou da lei do pecado que gera a morte. Porque um sangue foi derramado, um preço foi pago, para que eu e você vivamos em liberdade, na força da natureza de Deus no nosso interior, não mais na prática do pecado e nem numa condição de morte espiritual. Aleluia! Essa é a grande mudança que aconteceu, mudança interior. E é de lá que nós temos que tirar a força para viver a nossa vida, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração, Deus te abençoe e no próximo vídeo a gente continua.